Relato: Trabalho em equipe e comprovação, de Pablo de Salamanca, do livro Viagem Astral, Relatos Comentados, de Pablo de Salamanca e amigos. Esta experiência ocorreu numa época, 1996, em que eu desconhecia técnicas para induzir a projeção astral consciente. Eu somente sabia que saíamos do corpo e éramos úteis no mundo extrafísico por orientação de entidades espirituais com as quais eu tinha contato através de médiuns confiáveis. Naqueles tempos, de vez em quando eu podia me lembrar de atividades que realizava de amparo a desencarnados, ficando feliz por isso. Então, conversava com amigos espíritas sobre as vivências, compartilhando as minhas descobertas. Eu ainda estava na universidade, no início do curso de doutorado, quando conheci alguns novos colegas de turma, simpatizantes do espiritualismo no geral. Passamos a conversar constantemente sobre assuntos transcendentais, até que, após nos despedirmos de um bom diálogo na tarde de um dia quente, aconteceu uma experiência noturna envolvendo um grupo numeroso de pessoas. Não me lembro de toda a vivência no astral, mas no início recordo de estarmos num ambiente que requeria um certo cuidado. Éramos cerca de 6 ou 7 pessoas e estávamos numa atividade de reconhecimento de terreno. Precisávamos observar o que havia numa construção que se localizava mais abaixo de onde permanecíamos, mas sabíamos que havia entidades negativas tomando conta do lugar. Por isso, resolvemos nos dividir para evitar chamar a atenção. Quase todos desceram uma extensa ladeira de terra batida na direção da construção, uma casa cercada por muros, ficando eu e Valquíria na região mais alta daquela localidade. Quanto aos demais, me pareceram ser as mesmas pessoas amigas da universidade com quem confabulava ultimamente. Mas quem eu pude identificar com clareza foi a Valquíria, pois ela era a mais medrosa de todos, quanto a assuntos relacionados a experiências fora do corpo. E ela não desgrudava de mim. Tinha os olhos assustados e para onde eu ia, ela me acompanhava. Depois de um tempo, na parte mais alta do terreno, junto com a colega, observando o que se passava de longe, resolvi descer também. Num ímpeto, fui até onde estava o nosso alvo, deixando a Valquíria para trás. A partir disso, minha memória não alcançou os demais fatos desta viagem astral. Pela manhã do dia seguinte, encontrei-me com 2 amigas, sendo uma delas a Valquíria. Falei a elas que tinha ocorrido um trabalho espiritual na noite anterior. Quando ia contar o que lembrava, fui interrompido abruptamente por Valquíria. E ela me disse, em tom de protesto: "Você me deixou para trás. Você me deixou lá sozinha, Pablo." Fiquei muito feliz que ela recordava uma parte da atividade noturna, como eu. No entanto, tive que arrumar algumas explicações para acalmar Valquíria, pois ela estava realmente aborrecida comigo. Comentários explicativos de Pablo de Salamanca. Inicialmente, destaca-se o primeiro parágrafo do relato, onde assinala-se a ocorrência de viagens astrais sem a indução do fenômeno por meio de uso de técnicas projetivas.
Isto acontece por uma interferência positiva dos chamados guias ou amparadores, ou simplesmente ocorre uma projeção espontânea devido a uma condição natural dos projetores que adquiriram esta habilidade desde a prática em vidas anteriores. O segundo e terceiro parágrafos apontam um aspecto relevante das experiências fora do corpo, EFCs. A limitação em recordar todas as atividades realizadas no astral. Isto é demonstrativo da necessidade de se ampliar a capacidade de rememoração. Ou seja, o problema para os projetores não se restringe a manter a lucidez no mundo extrafísico, mas também em recordar as ações conscientes do outro lado, após despertarem no plano material. Ao fim do relato, aparece o fato mais importante da narrativa, que foi a confirmação da experiência através de outra pessoa projetada, no caso a Valquíria. Essas confirmações, ainda que pessoais, estimulam outros indivíduos a estudarem o fenômeno e a tentarem, por si mesmos, o sucesso em EFCs, obtendo suas próprias percepções quanto ao realismo das viagens astrais.